E aí pessoal, tudo bem com vocês? A atividade da semana é sobre expressão algébrica, que é um dos conteúdos mais difíceis do oitavo ano. Então assim, gente, eu tenho certeza que muita gente vai ver esse vídeo e não vai entender nada. E isso é absolutamente normal. Esse é um tipo de conteúdo que é mais fácil aprender na prática do que na teoria. Então vocês só vão pegar ele se praticarem bastante. Então eu peço que vocês não se desesperem e não fiquem aí reclamando que não entenderam nada, que não estão conseguindo fazer, porque isso para esse conteúdo é normal. Vai ter gente que vai pegar de primeira, mas vai ter gente que vai demorar até o final do ano para entender, beleza? Então não se desesperem. Vejam o vídeo várias e várias vezes, procurem outros vídeos até entenderem. Uma hora vocês vão pegar o jeito, mas até lá vai demorar um pouco. Então vamos começar. Expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então, uma expressão algébrica é quando você tem um número e uma letra juntos. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. Então você vai ver várias fórmulas que trabalham com essas letras e por isso a gente tem que aprender sobre elas, para aprender a lidar com essas fórmulas. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido, ou seja, podem representar qualquer valor. Aqui temos alguns exemplos, veja só. Nós temos o 4 e do lado do 4 uma letra, que é um x, formando 4x. Como vimos ali em cima, todas as letras são chamadas de variáveis. Então nós temos o 4 e a variável x. Aqui, 5a. Aqui, 6ab. E aqui, 2xyz. Então, para ser uma expressão algébrica, tem que ter o número e as letras. Mais tarde, vocês vão aprender o que essas letras significam e como a gente faz para substituir elas dentro da conta. Mas agora, todos os nossos exercícios vão ter essas letras. Vocês vão ter que se acostumar com elas, beleza? Toda expressão algébrica é composta por um coeficiente numérico e uma parte literal. O coeficiente numérico nada mais é do que a parte numérica de uma expressão algébrica. Ela também pode ser escrita da maneira negativa ou em forma de fração. É importante ressaltar que, caso uma expressão algébrica não apresente nenhum número, significa que o coeficiente numérico equivale a 1. E a parte literal é composta por letras e expoentes que pertençam a essas letras. Também pode ser escrita com várias letras ao mesmo tempo. Então, pessoal, para resumir aqui, coeficiente numérico é a parte numérica, a parte de números, a parte de operações. Parte literal é as letras. Mas cada um tem suas próprias regras. O coeficiente numérico ele leva junto o sinal de negativo, as frações e as raízes. Já a parte literal ele leva as letras e os expoentes das letras. Aqui nós temos um quadro com vários exemplos, olha. Então aqui nós temos a expressão algébrica, o coeficiente numérico e a parte literal. Então aqui nós temos 3x. Qual que é o coeficiente numérico? O 3. Está aqui. Qual que é a parte literal? O x. Aqui nós temos 4xy. Coeficiente numérico, 4. Parte literal, xy. Aqui nós temos menos 5y ao quadrado. Coeficiente numérico, menos 5. Lembra que eu falei que o negativo fica no coeficiente numérico? Então vai ficar menos 5. Parte literal, y ao quadrado, porque eu disse antes que o expoente da letra fica na letra. O próximo, x ao quadrado, y ao cubo. Coeficiente numérico, 1. Mas como assim, professor? 1 se aqui não tem nenhum número? Está dizendo ali em cima, quando a expressão algébrica não apresenta nenhum número, significa que o coeficiente numérico é 1. Então, se não tiver nenhum número do lado da expressão, então o coeficiente numérico é 1. Já a parte literal vai ficar x ao quadrado, y ao cubo. Agora aqui, menos x ao quadrado. Novamente, não tem número, então vai significar 1. Só que tem um sinal de negativo ali. Estão vendo que tem um sinal de negativo? Então vai ficar menos 1. Já a parte literal é x ao quadrado. Agora aqui, 4x sobre 3. Lembra que eu falei lá em cima que fração faz parte do coeficiente numérico? Então, o 4/3 fica aqui, a fração fica aqui. A letra fica isolada na parte literal.
Agora aqui, a mesma coisa. Menos 5 sobre 3 vai ficar na parte de coeficiente numérico. Já a letra, ela fica sozinha na parte literal. E por último, raiz de 2, x ao quadrado. Novamente, a parte numérica, que é a raiz de 2, vai ficar no coeficiente numérico. Já a letra fica na parte literal. Pessoal, tanto essa aqui quanto essa aqui, elas têm regras adicionais. Essa fração, a letra não pode ficar na parte de baixo da fração. Depois vocês vão ver isso novamente, mas eu já estou adiantando. A letra nunca pode ficar na parte de baixo da fração, senão não é uma expressão algébrica, beleza? Assim como a letra não pode ficar dentro da raiz. Eu vou aproximar aqui para vocês olharem e verem que a raiz ela não fica no x, a raiz ela termina no 2. Se a raiz fosse até o x, até o final do x, então isso não seria uma expressão algébrica. Como ela termina no 2, ó, chegou no 2, parou, então ela pode ser separada, ela para um lado, né, que está aqui, o x ao quadrado para o outro, que está aqui. Agora, se essa raiz fosse até o final, aí não seria uma expressão algébrica. Aí não teria como separar numérico, literal, aí não tem o que fazer, beleza? Agora vamos para a parte que fala sobre monômios. Um monômio é uma expressão matemática que envolve uma multiplicação entre uma expressão matemática e uma variável. Não são considerados monômios quando a variável estiver dentro de uma raiz ou no denominador de uma fração. Então, o que é monômio? Monômio é o que a gente estava vendo até agora. Ó, isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio. Tudo que a gente viu até agora se tratava de um monômio. Mas o que significa monômio? Monômio é quando você tem um número multiplicando letras. Então, é por isso que não tem nenhuma operação aqui no meio, porque 2xyz é a mesma coisa que 2 vezes xyz. Aqui, 4x é a mesma coisa que fosse 4 vezes x. Então, quando você tem um número do lado da letra, significa que esse número está multiplicando a letra, certo? E isso se chama monômio. O que não é considerado monômio? Bom, eu falei ali em cima, lembra? Não são considerados monômios quando a variável estiver dentro da raiz e quando ela estiver no denominador da fração, ou seja, na parte de baixo da fração, como eu comentei ali em cima. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de monômios. Ó. 2x, 5y² z ao cubo, menos 5z, 8 terços e o y ali isolado, 7y dividido por 2, né, com o y na parte de cima, e aqui raiz de 8x ao cubo, sendo que a raiz termina no 8. Agora, olhem aqui, comparando com o outro lado. Esses aqui são exemplos de monômios, aqui são exemplos de não monômios. Então, tudo que está aqui no lado direito não é monômio, tudo que está no lado esquerdo é monômio. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2x mais 3y. Por que isso daqui não é monômio? Porque para ser um monômio tem que ter só multiplicação, não pode ter esse sinal de mais. Então, se tiver um sinal de mais ou de menos no meio de duas expressões, não é considerado monômio. Agora aqui, por que isso não é considerado monômio? Lembra que eu falei que a letra não pode ficar na parte de baixo? Então, se a letra estiver na parte de baixo, não é considerado monômio. Por que isso aqui não é considerado monômio? Pelo mesmo motivo da anterior, a letra está na parte de baixo. Ah, mas tem uma letra aqui no lado, professor. Então essa letra é monômio? Não, não existe isso. Se você tiver uma expressão algébrica que a letra está na parte de baixo de uma fração, nada daquilo é considerado monômio. Agora aqui, por que esse aqui não é monômio? Porque o x está dentro da raiz. Lembra que eu falei antes que a raiz tem que parar no número? Então, aqui ela para no número. Já aqui não, a raiz pega tudo. E quando a raiz pega tudo e a letra está dentro da raiz, então não é considerado monômio. E o mesmo vale para esse último aqui, que a letra está dentro da raiz. Então agora, só para fechar essa parte, a última coisa que eu quero lembrar vocês é que o monômio é um grupinho de números e letras, tá, gente? Olha, por exemplo, esse cara aqui. Aqui nós temos dois grupos, tem 2x de um lado e tem 3y do outro. O que isso significa? Que aqui nós temos dois monômios. E quando nós temos dois monômios, um de um lado e um de outro, ele tem um outro nome.
que é o binômios. O que são binômios? Se tratam da soma ou subtração entre dois monômios diferentes ou um monômio e um número. Então nós temos aqui exemplos de binômios. Então olha só, binômios é quando você tem dois monômios, um de um lado, um de outro lado e um sinal no meio deles. Olha aqui, um monômio de um lado, um monômio do outro lado e um sinal no meio deles. Um monômio de um lado, um monômio do outro lado e um sinal no meio deles. E nesse último caso aqui, nós temos 6x menos 5. E isso também é considerado um binômio, porque um binômio, vamos ler ali em cima de novo, ele pode ser dois monômios ou um monômio e um número. Então, quando você tem um monômio e um número, também é considerado binômio, beleza? Nós temos também trinômios, que é a mesma coisa do caso anterior, só que com 3 monômios ou 2 monômios e um número. Então vamos olhar aqui alguns exemplos de trinômios. Nós temos aqui 3x menos 4y mais 2y, 3 monômios. 5x ao quadrado menos 7y ao cubo menos 4z, 3 monômios. E aqui nós temos 7a mais 3b menos 3x, 3 monômios. Mas, como está dizendo ali em cima, também pode ser 2 monômios e um número. Então, se eu tiver, por exemplo, 2x mais 3y mais 5, também é considerado trinômio. Então, monômio é quando tem 1, binômio é quando tem 2, trinômio é quando tem 3. Agora vamos para grau de um monômio. Saber identificar o grau de uma expressão algébrica é muito importante, pois dependendo do grau da expressão, podemos utilizar métodos diferentes para resolvê-la. Para identificar o grau de algum monômio, basta somar todos os expoentes que pertencem à parte literal. Então olha só, de novo, para identificar o grau, tem que somar todos os expoentes que pertencem à parte literal. Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar o monômio e separar a parte literal. Feito isso, basta você somar todos os expoentes. O x tem expoente 2, o y tem expoente 3. 2 mais 3, 5. Então, esse monômio aqui possui grau 5. Agora aqui, outro exemplo. Nós temos aqui na parte literal x, y ao cubo. Lembrando que quando a letra não tem expoente, ela vale 1. Então, esse x tem expoente 1, esse y tem expoente 3. 1 mais 3, 4. Então, o grau desse monômio é 4. Agora, aqui por último, nós temos x, y, z. O x tem expoente 1, o y tem expoente 1, o z tem expoente 1. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, o grau desse monômio é 3. Agora vamos ver como descobrir o grau de uma expressão algébrica completa. O grau de uma expressão algébrica completa é dado pelo monômio de maior grau. Então aqui nós temos a expressão 2x menos 4yz mais 6x ao cubo z. A primeira coisa que temos que fazer para descobrir o grau de toda essa expressão é tirar o grau de cada monômio. Começando por 2x, o único expoente é 1. Então o grau de 2x é 1. 4yz possui duas letras. Cada letra tem expoente 1. 1 mais 1, 2. Então, 4yz tem grau 2. 6x ao cubo z possui grau 4, pois x tem expoente 3 e z expoente 1. 3 mais 1, 4. Como eu acabei de falar, o grau do maior monômio é o grau da expressão inteira. Então, como o maior grau é 4, o grau da expressão inteira vai ser 4. Agora vamos para a soma e subtração de monômios. Para realizar uma soma ou subtração entre dois monômios, é obrigatório que suas partes literais sejam exatamente iguais, tanto as letras quanto os expoentes. Quando essa condição for atendida, basta operar os coeficientes numéricos e repetir as letras. Não esqueça que se o coeficiente numérico de um monômio não aparecer, significa que ele vale 1. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que você não consegue somar e subtrair qualquer coisa.
você só consegue somar ou subtrair os monômios que tiverem a parte literal iguais. E tem que ser iguais mesmo, tá, gente? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó, 2x mais 4x. Aqui nós temos a parte literal x. Aqui também tem a parte literal x. Então, nesse caso, a gente consegue operar. Agora, se a gente for, por exemplo, um pouco mais para cima, 7a mais 3b. Eu não consigo fazer A com B, porque são letras diferentes. Então, aqui não tem o que fazer. Agora, no exemplo aqui de baixo, tanto o 2 quanto o 4, ele tem o x do lado. Se essas partes literais forem iguais, você consegue juntar os dois. Nesse caso, quando a parte literal é igual, a única coisa que você tem que fazer é repetir a letra. Então, se os dois têm x, eu repito o x. E os números eu faço o que está pedindo. 2 mais 4, 6. Então, a resposta final, 6x. Já essa aqui de baixo, nós temos x ao quadrado e no outro, x ao quadrado. Já que a parte literal é igual, então eu consigo fazer a operação. O que lá em cima está dizendo? Repete a letra. Então, vamos repetir o x ao quadrado. E agora faz a operação numérica. 3 menos 1, 2. Lembra que quando não tem número, ele vale 1? Então, 3 menos 1, 2, x ao quadrado. Agora aqui, nós temos 4x mais 3x menos x. Todos eles têm x na letra, então a parte literal deles são iguais. 4 mais 3, 7. 7 menos 1, 6. E a letra, tu só repete. Já aqui, nós temos x ao quadrado e x ao cubo. Tá vendo que tem um x ao cubo aqui? Então, esse x ao cubo não se mistura com os demais. O que eu faço nessa situação? Nessa situação, eu tenho que juntar tudo que é igual. Então, esses dois aqui, eles têm parte literal igual. Esses dois eu consigo juntar. 2 mais 3, 5, e a letra só repete. Agora, esse último aqui não dá para juntar com x ao quadrado. Lembra que a parte literal tem que ser exatamente igual? Aqui tem x ao quadrado, aqui tem x ao cubo. Então, esse cara aqui não se mistura com esse. Já que ele não se mistura, o que eu faço? Só repito. Agora aqui nós temos y, x e y. Nesse caso, eu tenho que juntar y com y. 2 mais 4, 6y. Beleza. E o 3x, como a gente viu antes, como não dá para juntar com nada porque ele é x, então a gente só repete. Agora, na última, nós temos x, y, x, y. Lembra o que eu disse? Só dá para juntar os que têm as letras iguais. Então, 4x eu consigo juntar com esse cara aqui. 4 menos 1, 3x. Beleza. Agora o y. 5y menos 2 vai dar 3y. Aí, os dois eu não consigo fazer nada porque são de letras diferentes. Então, assim, você só consegue fazer a conta de mais ou de menos se as letras forem iguais. Quando acontecer de as letras forem diferentes, a única coisa que você pode fazer é repetir. Agora vamos para a multiplicação de monômios, que é outra forma de fazer. Pessoal, é importante lembrar que a parte de multiplicação e de divisão funcionam de maneira diferente de soma e subtração. Em soma e subtração, as letras têm que ser iguais para te poder juntar, lembra? Aqui em multiplicação e divisão não funciona assim. Vamos começar por multiplicação. Podemos multiplicar monômios sem nenhum tipo de restrição. Então, para te multiplicar monômios, não tem regras. Qualquer monômio que estiver multiplicando, você consegue resolver. Para realizar este processo, devemos multiplicar os coeficientes numéricos. Então, multiplica os números que ficam na frente. E depois temos que somar os expoentes das letras repetidas. Caso não tenha letras repetidas, devemos apenas repeti-las seguidamente. Então, assim, 8 vezes 3. O que eu faço? Eu pego o coeficiente numérico e multiplico. 8 vezes 3, 24. E as letras, o que diz aqui?
Se as letras forem iguais, eu somo os expoentes. Como aqui temos duas letras iguais, vamos somar os expoentes. O expoente daqui é 1 e o expoente daqui também é 1. 1 mais 1, 2, x ao quadrado. No próximo exemplo, temos 5y vezes 2y ao quadrado. Aqui nós temos 5 vezes 2, 10, y com y. Então, quando as letras são iguais, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Aqui nós temos letras diferentes, mas o processo é basicamente o mesmo. Multiplica os números, 3 vezes 2, 6. Só que como não temos letras repetidas, apenas vamos escrevê-las novamente. Tem x aqui, coloca x na resposta. Tem y aqui, coloca y na resposta e acabou. Essa última nós temos 4x ao quadrado y vezes 5xe. Essa aqui, o processo também é parecido. Primeiro multiplica os números, 4 vezes 5, 20. Agora, a gente vai pegar as letras que são iguais. Temos x aqui e temos x aqui. O que a gente faz com letras iguais? Somos expoentes. 2 mais 1, x ao cubo. Beleza. Agora, temos y aqui, mas não tem outro y aqui. Então, eu só pego a letra e repito. Agora o z. Tem z aqui, mas não tem z aqui. Então, eu só pego a letra e repito. Vai ficar 20x ao cubo yz. E para finalizar, nós temos divisão de monômios ou uma fração de monômios. Para dividirmos monômios, basta dividirmos o coeficiente numérico e subtrair os expoentes das letras repetidas. Caso haja alguma variável na parte de cima da fração que não esteja embaixo, basta repeti-la. Caso a subtração das variáveis tenha resultado zero, podemos tirá-la da resposta final. Então essas duas situações são bem importantes. Se tiver uma letra em cima que não tem embaixo, é só pegar a letra e repetir. E se no final da subtração ficar a letra elevado a zero, então a gente simplesmente pega a letra e tira fora. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Nós temos 16x ao cubo dividido por 4x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir os coeficientes. 16 dividido por 4, 4. Agora, eu vou pegar as letras. Ali diz que letras iguais eu tenho que subtrair os expoentes. Então, aqui tem o 3 e aqui tem o 1. 3 menos 1, 2. Então, 4x ao quadrado. Agora aqui, a mesma coisa. 25 dividido por 5, 5. Beleza. Agora nós temos y elevado a 5 e y elevado ao quadrado. Se as letras forem iguais, diminui os expoentes. 5 menos 2, 3. Agora aqui, 8x ao quadrado y, dividido por x. Em primeiro lugar, é muito importante lembrar que quando não tem número, é 1, lembra? 8 dividido por 1, 8. Beleza. Agora as letras. X ao quadrado dividido por x. Quando as letras são iguais, a gente diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. E por fim, nós temos o y. Lá em cima, eu acabei de falar que quando a letra está em cima da fração e não tem outra igual embaixo, é só repetir. Então, y aqui, repete o y. Agora aqui, 6x ao cubo, y ao quadrado, dividido por 2x ao cubo. A primeira coisa que a gente faz é dividir o coeficiente numérico. 6 dividido por 2, 3. Beleza. X aqui, x aqui. O que eu tenho que fazer na divisão? Diminuir os expoentes. 3 menos 3, 0. E a gente viu lá em cima que quando fica 0, eu não preciso colocar aquela letra. Então, como aqui ficou x elevado a 0, eu simplesmente ignoro o x. A outra letra que temos é o y ao quadrado. E lembra que lá em cima falou que quando a letra estiver em cima, mas não estiver embaixo, é só repetir? Então, aqui em y ao quadrado, é só repetir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E assim, peço novamente que não se desesperem se vocês não entenderam nada. Procurem outros vídeos, procurem me perguntar sobre a atividade, perguntem aos seus colegas. Isso aqui você só vai conseguir entender
com o tempo, mas tem que ter muito esforço. Então, se vocês não entenderam esse vídeo, assiste mais uma vez, e se não entendeu de novo, assiste outro vídeo com o tema, que é expressão algébrica. Se vocês assistirem o vídeo direitinho e focarem, vocês vão conseguir fazer. Boa sorte a todos e não se esqueçam de ficar em casa. Até a próxima!